Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, lições adultos da CPAD, na nossa nona reflexão. Já quero deixar aqui o card com todas as lições aqui bem organizadas em uma playlist e você pode apenas dar o play e ser enriquecido pelas 8 lições anteriormente aqui publicadas e esta nova lição que está saindo do forno agora. Eu espero que esta temática a respeito de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, possa estar sendo edificante e que você possa também estar aprendendo juntamente conosco aqui neste portal bíblico. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca esta rica oportunidade que está proposta para nós neste quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a respeito do sofrimento e da restauração do patriarca Jó. Lições preciosíssimas e de grande enriquecimento espiritual. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração eu gostaria de fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Feche seus olhos, venha comigo, aperte o cinto e seja edificado por esta bendita palavra. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, e eu suplico a este Espírito que ilumine a nossa mente, traga boa compreensão da Tua palavra e que possamos ser edificados por ela. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar para você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico no YouTube, faça isso agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, marque a opção todas para que você seja notificado de todos os nossos conteúdos. Então, tenha liberdade também de deixar o seu comentário, deixar aquele like abençoado. Você que nos ouve também pelas plataformas de podcast, seja abençoado também. Tenha liberdade para compartilhar o link deste canal, desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. E como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje? E o nosso texto áureo, a temática, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E esta lição de hoje, a lição de número 9, tem como tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E o texto áureo está em Jó capítulo 28, versículo 28, que diz: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor ao Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. E a nossa leitura bíblica está no livro de Jó, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 28. E eu gostaria de fazer toda esta leitura com você. É uma leitura extensa, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui esta leitura, então, na tela do seu smartphone, do seu notebook. E o texto nos diz: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé. Ficam pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro.
Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes deste as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. E estes foram então os textos que irão fundamentar esta nossa belíssima reflexão a respeito desta temática, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Você que tem a revista da CPAD, faça um ajuste então na sua revista. Esta lição será ministrada no próximo dia 29 de novembro de 2020. Pastor comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. E essas lições estão extremamente bem comentadas, e isto tem trazido grande enriquecimento. O livro de Jó é o livro que está diante de nós, classe de adultos de 2020, quarto trimestre, e estas lições têm impactado a minha vida, como eu estou convicto de que tem impactado a vida de todos aqueles que têm ascendido a este conteúdo. Nós temos, como em todas as nossas lições, um objetivo específico para esta lição, um objetivo geral, melhor dizendo, que é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E para cada um dos 3 pontos aqui abordados, um objetivo específico. E o primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição desta sabedoria divina. O segundo ponto busca destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens existentes, os bens materiais existentes. E o terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Quem é um grande sábio segundo as Escrituras? E o que fala diversos idiomas, será? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia, de antropologia, de teologia? Aquele que tem profundo conhecimento da literatura mundial e também nacional,
quem é o sábio segundo as Escrituras. Aqui não há nenhuma reprovação quanto às atividades contidas nas indagações feitas anteriormente. Pelo contrário, como seria bom que cada vez mais os cristãos tivessem interesse e compreendessem de fato, de forma profunda, esses temas apresentados anteriormente, segundo uma boa cosmovisão, uma cosmovisão cristã acerca então desses temas. Mas o que queremos mostrar aqui é que a verdadeira sabedoria da qual fala a palavra de Deus tem como fundamento o temor do Senhor. E esta é a nossa temática de hoje, e eu tenho certeza que se você, professor da Escola Bíblica Dominical, se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, permita que este canal, Portal Bíblico, seja um canal de subsídio teológico para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que você, se aplicar a este conteúdo, você saberá entender a respeito desta sabedoria da qual está em voga nesta reflexão, e você vai compreender a origem dela e a ferramenta que nós podemos assim adquiri-la. Então, nesta lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre este tema, a sabedoria. E o capítulo 28 do livro de Jó foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos entre os amigos de Jó e com o próprio Jó. E o seu propósito é justamente contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada à luz das Escrituras, que é de origem divina. Assim, então, o objetivo aqui é declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Esta divina sabedoria, diga-se de passagem, se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 17, também nos ensina esta verdade. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, após moderada, então tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e tampouco hipocrisia. Então é sobre esta sabedoria que vem do alto que nós iremos aprender nesta reflexão. Nós temos 3 pontos específicos a serem aqui analisados. O primeiro, a sabedoria vista como um bem natural. O segundo ponto, a sabedoria vista como um bem comercial. E o terceiro ponto, a sabedoria vista como um bem espiritual. E o ponto central desta nossa lição de hoje é o temor do Senhor, é o fundamento da verdadeira sabedoria. Dentro do primeiro ponto, o primeiro parágrafo aqui diz: o empenho na busca pela sabedoria. Não é de hoje que o homem, na sua natureza, busca e tem buscado pela sabedoria, e a bem a verdade que poucos a têm encontrado neste parâmetro, neste perfil que está sendo aqui apresentado. Neste capítulo 28, então, Jó vai fazer este contraste entre a busca do homem pelos minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca de Uz, Jó, descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. A Nova Versão Internacional diz: existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras ou nas mais densas trevas. Longe das moradias ele cava um poço, um local esquecido pelos homens. Longe de todos ele se pendura, ele se balança. Aqui claramente nós já podemos ver então esta
analogia que Jó está fazendo em relação ao homem já naquele tempo, na sua época, como o homem provia meios para acessar os minérios que a terra produz, que a terra assim concede ao homem. Porém, haveria de ter uma grande busca, um grande trabalho, um grande desafio estava proposto para alcançar então estes minérios que estavam escondidos nos lugares mais remotos da terra, nos recônditos da terra. Este homem estava buscando meios e ferramentas para extrair este minério. Então ele contrasta agora este trabalho dos homens nas minas com a busca deste mesmo homem, agora não pelos minérios, mas pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar esta sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado, a sabedoria igualmente. Esses dias estava vendo um programa numa rede chamada Discovery Channel, e ali eu estava vendo um programa que tem justamente este tema, a busca pelo ouro, a febre do ouro, e ali mostrando equipes com seus equipamentos modernos, pesados, para que pudessem buscar um veio, em um leito rochoso de um rio, para que ali pudesse então encontrar as pepitas de ouro e encontrar um terreno que é rico em ouro para que a extração pudesse ser feita. E esta extração, muito custosa o terreno, então teria que valer muito a pena. E ali eu tive um pouco desta experiência visual, contemplativa, a respeito do trabalho que é de fato alguém minerar o ouro na terra. A busca para encontrar uma mina que possa cobrir todos os custos daquela operação e no final ainda ter lucro com aquela operação. E aqui Jó está fazendo justamente esta comparação. O desafio que o homem aceita, as ferramentas que ele ao longo do tempo, desde o tempo de Jó, as ferramentas aprimoraram de forma absurda. Hoje o homem possui tecnologias que vão muito além do que aqueles homens do tempo de Jó poderiam ir, e eles estão em busca do mesmo minério que é produzido pela terra. E Jó está fazendo esta excelente comparação, dizendo que o minério precisa ser garimpado e a sabedoria igualmente. E o homem precisa buscar então meios para garimpar, Este é o termo aqui poético para alcançar esta sabedoria. O minério existe, ele está ali, mas ele está enterrado e precisa ser devidamente encontrado. E a sabedoria também existe, mas ela também está oculta e precisa ser devidamente encontrada. O segundo ponto, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho da mineração, como já disse, requer-se habilidade, requer-se diligência, persistência, uma equipe resiliente e muita técnica nesta execução. A busca então da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difíceis acesso e de pouca iluminação, por isso há a necessidade de se abrir o caminho e colocar uma luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nessa procura, o que Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Veja, essa sabedoria da qual Jó divaga não é essa sabedoria meramente humana que, segundo Tiago, é carnal e diabólica, mas uma sabedoria oculta em Deus que desafia a todos aqueles que
a busca, ou que a estima, ou que a deseja. O terceiro ponto, de onde então vem esta sabedoria? Já que essa sabedoria não pode ser alcançada em uma classe de teologia, por exemplo, essa sabedoria da qual estamos falando a respeito dela não pode ser alcançada em uma classe de filosofia. Essa sabedoria não pode ser encontrada nas salas acadêmicas, Brasil e mundo afora. Então, de onde vem esta sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, na busca pelo minério, no seu árduo trabalho de mineração, mas na escavação em relação à sabedoria, este homem não tem tido êxito, ele não está capacitado para esta busca. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar uma inundação nas suas minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. E o interessante aqui é que os amigos de Jó, que por certo traziam fama de serem homens sábios, foram vistos diante de Jó e das contraposições de Jó, faltos de sabedoria. E isso é extremamente importante pontuar. Temã era uma terra conhecida pelos homens sábios que este lugar produzia. E Elifas, o primeiro amigo a falar com Jó, é justamente um temanita. Ele, por certo, trazia uma grande bagagem cultural, uma grande bagagem, eu diria, intelectual, mas a sua sabedoria não estava relacionada a esta sabedoria divina a qual estamos aqui abordando. A sabedoria então dos sábios, a sabedoria então destes sábios estão um pouco ou muito aquém dessa sabedoria que é divina, que é eterna. Então veja, o homem é incapaz de encontrar esta sabedoria usando meios seus particulares. A sabedoria dos sábios e da academia estavam disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada aqui por Jó não era fruto de tradição, nem podia ser obtida por um método acadêmico. E existem, diga-se de passagem, eu acho importante que até mesmo um momento seja aberto agora na sua classe da escola bíblica para abordar a seguinte ideia de que existem pessoas que não possuem formação alguma acadêmica, mas são pessoas cheias de sabedoria. Então veja, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano e continua sendo assim. A sabedoria divina continua sendo algo muito difícil e ao mesmo tempo algo extremamente fácil de conseguirmos, haja vista a Bíblia nos instruir a respeito de como adquiri-la. Porém, nós sabemos que pelo nosso próprio esforço não é possível que alcancemos tal sabedoria. Isto justificava o conflito que havia justamente entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca Jó. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É por isso que anteriormente eu disse que mesmo que seja algo que pela nossa própria força nós não consigamos encontrar, mas a luz da Bíblia nos mostra um meio eficiente, didático, prático e, por que não usar a expressão, fácil de ser encontrada e alcançada, é bem verdade, que é justamente pedir a Deus esta sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então veja, Jó descreve o contraste entre a busca do homem pelo minério em detrimento agora à busca de alguns pela sabedoria que nós encontramos em Deus. Isso deve alegrar o seu coração. Isso alegra o meu coração porque eu entendo perfeitamente que somos totalmente aptos e capazes de encontrar essa sabedoria plena e absoluta que está em Deus. O momento é de buscar então esta sabedoria. O segundo ponto, a sabedoria vista como um bem comercial. O preço então da sabedoria. Podemos ver aqui então um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo 28, quando nós lemos, por exemplo, em Jó capítulo 28, a partir do versículo 12, por exemplo, ele faz uma pergunta: onde, porém, se achará esta sabedoria? Ou onde podemos encontrar esta sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar replica: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam a ela. Veja, dos metais mais nobres que nós conhecemos, que é o ouro, não se compara à sabedoria. E é impossível ter esta sabedoria em troca de joias de ouro. Este paralelo é fantástico e isso nos instrui e deve nos instruir então a respeito da busca e o contraste aqui apresentado por Jó no que tange ao conhecimento de como alcançar essa sabedoria. Este contraste e esse paralelo também nos é descrito no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações, o livro de Provérbios contém várias exortações no que tange ao adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença e essa diferença ela salta aos olhos, né? Porque há uma diferença entre o que Jó ensina e aquilo que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Existe uma sabedoria que ela é humana, ela é terrena, que você pode adquiri-la em uma classe de uma universidade. É desse tipo de sabedoria que Salomão está falando a respeito dela, que é possível encontrar, é possível comprar esta sabedoria, sim, por que não assim dizer? Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. É aquilo que eu entendo, é aquilo que eu aprendi e que eu instruo ao meu filho e ele também aprende. É um legado, é o conselho de um pai para um filho. É o legado que este pai deixa para o seu filho. Em Provérbios capítulo 4, versículo 5, o texto diz: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. É uma sabedoria totalmente apta a nós recebê-la e aprendê-la e deixá-la como um legado aos nossos filhos e também, por que não dizer, à humanidade. Por outro lado, para Jó a sabedoria está, ou seja, esta sabedoria apontada por Jó está em um outro nível, em um outro patamar, né? Ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria de Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os tesouros da terra. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Mas, curiosamente, essa sabedoria pode ser alcançada gratuitamente, ela é dada. Ela é dada voluntariamente a mim e a você.
o que tem valor, mas não tem preço, somente pode ser alcançado dessa forma. Tiago 1, versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. O valor da sabedoria, sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino, aqui Charles Spurgeon. Ele diz: sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio, mas homens sabem muita coisa e, apesar disso, são os maiores tolos. Não há um tolo maior do que o tolo que conhece muita coisa, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. O terceiro ponto, a sabedoria não é um bem comercial. Esta sabedoria da qual estamos falando não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista e que ela possa ser encontrada, mas o que ele diz para mim e para você é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo, por exemplo, o mar, a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la, aprenda de uma vez por todas, só quem pode conceder esta sabedoria da qual estamos aqui avaliando é Deus. Essa sabedoria, ela existe de forma plena, constante, absoluta em Deus. E Ele é o único que pode prover. E você pode conseguir isso gratuitamente. O mais maravilhoso desta sabedoria, que nós podemos alcançá-la dessa forma, gratuitamente. O terceiro ponto, a sabedoria vista como um bem espiritual. Uma verdade que nos é revelada. No versículo 20 do capítulo 28, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura essa sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência possível, toda técnica, toda determinação, não tem sido bastante, não tem sido suficientes para que ele a encontre. E a sabedoria não está no centro da terra. Esta sabedoria não está com os sábios de forma que possa ser passada pela simples via da tradição, ou seja, a sabedoria não é uma herança, um legado imaterial que você deixa e o outro simplesmente chega e assume. Esta sabedoria está oculta em Deus e todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Essa sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte desta sabedoria e somente Ele, somente Deus pode então revelá-la. Que verdade que nos é apresentada aqui, tão preciosa e tão maravilhosa, porque mesmo diante da imensidão, da dificuldade que é alcançar esta sabedoria, porque por meios naturais e humanos somos incapazes, ao mesmo tempo está tão próxima de nós e pode nos ser revelado de forma tão gratificante, plena, direta, através da nossa aproximação, entrega e petição a Deus. Uma verdade prática: a sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria, esta sabedoria a qual estamos falando, não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas precisamos viver esta verdade na nossa vida. Ela é prática e Jó diz que a sabedoria está justamente no temor do Senhor. Jó capítulo 28, versículo 28 diz:
Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter então este conhecimento. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e afasta este homem do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia esta sabedoria. Que coisa fantástica! Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas vamos nos ater aqui à expressão temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Não apenas, ou seja, essa sabedoria, ela precisa então ser relacional entre nós e Deus. Jó estava diante de homens cheios de teorias a respeito deste conhecimento e sabedoria, mas Jó se demonstra o mais sábio deles, porque ele vivia este temor do Senhor e ele entendeu que a sabedoria consiste em estar temente a Deus e ser um homem prudente, porque sabemos que o homem que se aproxima de Deus tem temor a este Deus e este homem então se desvia do mal. Então não apenas a sabedoria contemplativa, ou seja, aquela sabedoria no aspecto teórico da coisa, né? Uma sabedoria tradicional, transmitida pela tradição, mas a sua sabedoria era uma verdade revelada e por isso convertia-se em uma ação prática e relacionamento duradouro. Este é o caráter de Jó aqui sendo nos apresentado de forma pormenorizada e encontramos então esta sabedoria evidente, patente diante dos nossos olhos quando nós encontramos esta característica em Jó, em o seu temor ao Senhor. Então expresse também este temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor, já dizia também o próprio Salomão, é o princípio de toda a sabedoria. Então vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados, humanamente falando, jamais serão satisfatórios. A sabedoria não é alcançada então, mas a sabedoria é um bem valioso e ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada, não pode ser comercializada, não pode ser herdada, não pode ser deixada como uma herança ou um legado. E ela é uma verdade revelada, relacional com Deus. Somente Deus é a fonte dessa legítima sabedoria e ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor já expressa esta sabedoria. É um sábio. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Então, esta é a nossa lição maravilhosa de hoje, a nossa reflexão preciosa de hoje. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado de forma profunda ao seu coração. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Se você ficou até aqui, por favor, não saia sem se inscrever aqui no Portal Bíblico. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like abençoado, que nos motiva muito. Dissemine essa semente, nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa abençoá-lo de forma abundante. Senhor, eu peço que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos. Neste momento, eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.